Ano de 2024, Canindé de São Francisco. Entra em curso o momento de disputa da eleição para prefeito do município. De um lado, Cacá Andrade, do outro, Machado Barbosa. O cenário todo ganha forma, divisões de partidos, escolhas de lideranças para saber quem vai apoiar. E no meio disso tudo, o povo, aguardando o planejamento e o plano de governo e as apresentações públicas de cada candidato. Entra em ação as redes sociais, todas elas buscando entender a complexidade do momento, cada uma trazendo a sua interpretação e a sua informação sobre o momento. Tem-se então a Rádio Xingó FM, que trabalha assiduamente desde então contra a administração do prefeito Eldo Mariano. E ao consolidar a união entre Cacá Andrade e o Eldo Mariano, aponta os canhões contra a campanha de Cacá Andrade, triturando a cada dia a imagem do candidato. Por outro lado, a Xingó nada diz a respeito do trabalho de Machadinho no sentido de desconstruir a imagem. Cacá sente o peso de um trabalho de marketing muito pesado sobre os seus ombros e direcionado para a sua campanha. Tenta reformular estratégias, não consegue. Do outro lado, Machadinho aprimora, ajusta as velas e parte para uma investida mais pesada. Entre elas, apresenta um trabalho de governo focado em gerar renda pelo Bolsa Canindé para 2.000 famílias, todas ao valor de R$ 400 a R$ 500 reais, salvo engano da memória. E com isso, vence a eleição. Chega-se o momento da eleição, o momento de disputa mais esperado. Existe perdas de um lado e perda de um outro. Machadinho vê que seu projeto empaca há 20 dias do término de campanha, do depósito das urnas. Cacá não sabe aproveitar o momento e deixa que Machadinho siga adiante. É nesse momento que Machadinho ganha mais força por causa da falta de investida de Cacá. É um trabalho de estratégia pesado. Demite o seu marqueteiro, o Dr. Mourinha. Machado entra como se fosse uma faca cortando um queijo, sem encontrar nenhuma resistência. O pessoal faz corpo, existe um corporativismo, coloca monitoramento nas ruas, aciona a militância e com isso parte para o discurso. Vê um momento dos palcos, dos palanques e no Cuiabá a grande promessa se faz mais uma vez, que é o programa Bolsa Canindé. Abre-se as urnas, Machadinho é vitorioso, mas Cacá aumenta o seu eleitorado com mais de 2.000 votos em relação à eleição de 2020 contra o Eldo Mariano. Mesmo assim, Cacá perde com tranquilidade, sai das urnas e do momento e se cala. 5 meses depois de silêncio de Cacá Andrade, a gestão do prefeito Machado se mostra aí um verdadeiro fracasso em termos das promessas que fez. Que fim levou a implantação do Bolsa Família ou do Bolsa Canindé para 2.000 pessoas ao custo de R$ 400 a R$ 500 reais. Plano, chefe, promessa de campanha de Machado, carro-chefe da sua promessa de campanha, até hoje. Exatos aí 161 dias, no mês de junho, nada aconteceu nesse sentido. Obras, uma aqui e ali de reforma. Estradas, sim, todos os outros fizeram. O Eldo deixou um grande volume de estradas aí em Canindé São Francisco, em condições plenas de tráfego. O que fazer? Assistência social apagada. A administração municipal do município de Canindé São Francisco apenas reverbera o trivial pagamento de funcionários efetivos, contratados da época de Eldo, esperando até hoje receber seus valores. O prefeito Machado disse que não tem dinheiro, não tem orçamento para pagar. 5 meses, 3 meses, 4 meses é o saldo de devedor de alguns e outros não, que continuam na lista de espera. Farmácia, pipoca nas redes sociais, em burburinhos, em grupos de WhatsApp, áudios de reclamações sobre a saúde. Falta remédio, como uma simples insulina, falta coisas básicas, ambiente insalubre e funcionários reclamando de assédio moral. A gestão de Machado definha. Chegados aí
ao final de 5 meses, o prefeito Machado tem consciência do seu ibope, sua imagem não consegue alavancar. Refletindo sobre tudo isso, sobre a administração aí de 5 meses, o nome de Kaká começa a surgir. Nos bastidores, rumores de que um grupo poderia estar se formando, em detrimento de quê? A chapa de Machado e Punk caindo, a Câmara Municipal, o presidente Clebinho Feitosa assumiria o cargo por 3 meses, tempo para preparar uma nova eleição em Canindé de São Francisco. Quem seriam os postulantes do lado de Machado? Jonathan, a esposa, alguém da família? Não se sabe. O que se sabe é que nos bastidores pode estar surgindo um grupo dentro do próprio grupo de Machado para romper. Traição, puxão de tapete, acerto, o que seria? Do lado de Kaká Andrade, silêncio total. Como disse, 5 meses da gestão de Machado, Kaká reconfigurou o cenário e hoje o Kaká se redesenha. Kaká está inerte a tudo isso porque percebe que qualquer passo errado, os canhões irão apontar para ele. Mas o que teria contra Kaká Andrade? Só o fato da eleição passada, de que perdeu e trazia à tona velhos jargões, como por exemplo o rasga-bilhete, que não cola mais e Kaká assumiu. Como fazer uma estratégia para ir de encontro a Kaká? Já que agora o grande diferencial é que as pessoas estão procurando Kaká para conversar, para falar, para pedir que Kaká diga alguma coisa, porque em Canindé de São Francisco existe o silêncio total. Parte da imprensa, todos sabem, já foi calada, amordaçada ou silenciada. Apenas o Revista Canindé sobrevive, fazendo trabalho, trazendo as informações, fazendo análise, fazendo leituras, sem peso, sem arrogância. Mas a cultura do cancelamento, rotular o site de fake news, é o máximo que eles podem fazer. Até contratar humorista para falar do site já contrataram. Desespero, derrota, pavor, consciência de que a gestão está indo mal, que o prefeito não consegue mais liderar, nem ter autoridade, e muito menos fazer a gestão que queria ou que prometeu, como por exemplo as promessas de campanha que está acontecendo em Canindé São Francisco. Nisso tudo, como eu havia dizendo, o silêncio de Kaká impera. Impera porque ele não tem dito nada sobre o momento. Tem ficado tranquilo, tem ficado analisando os cenários, observando tudo que está acontecendo do lado. O pessoal que traz depoimentos para Kaká, que procura Kaká, sempre traz alguma informação. Informação essa que ele sabe aproveitar muito bem em silêncio. Por fim, está em curso um processo que foi impetrado na justiça pela coligação Avança Canindé, de Kaká Andrade e o Wilton da Nova Vida, o ex-vereador. Esse processo diz respeito ao fato de que a campanha de Kaká Andrade se sentiu prejudicada porque houve sim um trabalho de campanha antecipada contra a candidatura de Kaká Andrade e muito reverberada pelos meios de comunicação em Canindé de São Francisco, como é o caso da Xingu FM, que perdeu aí o processo. Na semana passada, o radialista e ex-vereador Roberto Silva, que prestou depoimento. Diante disso, surge uma questão. Se a justiça acompanhar o mesmo raciocínio e entendimento do processo contra Xingó, que perdeu, pode ser que a chapa seja julgada e caia. Caindo, vem uma nova eleição em Canindé de São Francisco. É esse o grande medo. Kaká ganha notoriedade, começa a ser procurado e, por fim, hoje, uma reflexão muito nítida de que talvez Kaká estivesse colocando hoje, se eleito fosse, Canindé em outro patamar. Se Kaká tivesse sido eleito, na opinião pública, teria gestão. Seria sim um momento difícil, como está sendo com Machadinho, porém com seriedade, com maturidade, com experiência, conduzindo com conhecimento. Como o próprio Luiz Eduardo Costa, jornalista, disse que Kaká é um administrador muito inteligente. Só que hoje Kaká se torna um político por notoriedade. Por notoriedade por quê? Após 2 eleições, aí disputando em Canindé São Francisco, com a carga de experiência que tem, sendo um ex-senador, com os cargos que já ocupou no Estado e com a projeção política que Kaká está obtendo, Kaká se sai hoje como um político também preparado e agora ganhando notoriedade política. Kaká hoje, na opinião pública, percebe que o povo tem lhe direcionado toda a reputação política e de administrador e que isso tem sido muito bom para o cenário e para ele. Enquanto Machado percebe que amaga entre 40% a 50% de ibope descendo, o que é uma verdadeira mancha na sua imagem de político e de gestor, porque há 2 anos atrás, 3 anos atrás, Coeldo, com 1 ano, já estava com 88 de aprovação e no 2º ano reverberou. Hoje, o eco que se faz na sociedade é de uma gestão sem planejamento, sem capacidade e trazendo para Canindé de São Francisco um futuro incerto.
juventude sem perspectiva, índice de depressão aumentando, pessoas deixando o Canindé, todos desacreditando na gestão do prefeito Machado Barbosa. E com isso, as pessoas dizem, se hoje o Cacá fosse o prefeito, se fosse o gestor, teríamos sim um início de dificuldade, mas haveria seriedade, haveria organização, haveria planejamento e haveria gestão. É sobre isso que a gente fala hoje aqui no nosso canal, nesse vídeo. Se você considera esse trabalho importante, considere então se inscrever em nosso canal, considere deixar seu like e comente. Aqui nós não usamos filtro, apenas tomamos cuidado com algumas frases que não são apropriadas para um canal, para um comentário em um canal. Também deixamos claro que esse trabalho não tem nada de pessoal, de perseguição, de raiva ou de ódio. Aqui não se está montado nenhuma banca, nenhum gabinete do ódio, nem contra a gestão do Machado, mas sim relatar o que acontece nos bastidores, trazer informação de uma cultura que em Canindé São Francisco não pode ser um deserto de informação. É isso que faz o trabalho do Revista Canindé continuar se mantendo. Eu sou Adeval Marques, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá.